RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Na Pelada. Antes de anunciar o meu entrevistado de hoje, você pode nos acompanhar no Facebook, no YouTube, no www.rdctv.com.br/ao vivo. Quem vier o seu pitaco, na hashtag RDC Na Pelada. E agora sim, vamos ao meu convidado de hoje. Meu convidado de hoje simplesmente jogou no Inter, no Botafogo, no Santos, no Flamengo, botou faixa de capita. Ele foi campeão por esses clubes, por favor. Clayton. E aí, Clayton? E aí, meu velho? Só que moral que eu te dei já de início. Falou só a verdade. É importante, né? Importante começar com a verdade. E aí, Clayton? Clayton, depois de parar de jogar futebol, seguiste com a carreira de treinador. O que é o mais difícil de mudar isso? Porque eu acredito que daqui a pouco, se tu era, inclusive, colegas dos teus comandados, como é comandar os teus ex-colegas? Boa tarde, primeiramente, é um prazer estar aqui. Foi uma transição, eu já vinha pensando, né, eu tive uma lesão forte no Atlético Paranaense, de tendão de Aquiles, e aí eu comecei a pensar o que eu faria, né, pós atleta de futebol. Eu sempre fui capitão, como tu falou, sempre tive muita parceria e contato com o treinador, com a direção, e sempre me cativou e me conquistou, sempre curiosidade da parte tática. Comecei a fazer cursos, estágios. E esses cursos e estágios foi lá no Atlético Paranaense? Não, eu fiz curso da CBF, eu fiz curso aqui do Rio Grande do Sul, eu fiz estágio no Grêmio com o Roger, eu fiz estágio no Inter com o Dunga, eu fiz estágio no Atlético Paranaense com o Paulo Tuori, eu fiz estágio no Vasco com o Paulo Ricardo, eu fiz estágio no Fluminense com o Abel. Então a gente buscou muita coisa aí para... Um pouquinho de gente que sabe, né? É bem pouquinho, né, Clayton? Eu acho que a gente tem que ter humildade, né? Não é porque a gente jogou futebol, como tu falaste aí, em grandes clubes, que eu sei tudo. Então, através da humildade, eu fui buscando aprimorar essa outra parte, como tu falou, de lidar com os jogadores. O treinador, ele é um gestor de pessoas, e isso também aprendi bastante, entender jogadores, e essa parte de lidar com o jogador, lidar com a direção, lidar com a comissão, ter o chefe da comissão, o chefe dos atletas, né, e é subordinado da direção. E ao mesmo tempo tem imprensa, então tudo isso a gente foi aprendendo, foi evoluindo, conquistando, ainda estou aprendendo, né, são 2 anos, né, como treinador, nessa nova carreira. Hoje treinador do Cruzeiro, Hoje treinador do Cruzeiro, espero, né, ter muito sucesso como eu tive como atleta. Beleza. Clayton, agora nós vamos passar um videozinho aqui e tu vai me dizer alguma coisa sobre isso, sobre sentimento, quando passa esse videozinho aqui, tá? Vamos lá. Por favor, na tela, o vídeo. A pressão da torcida colorada, mas enfrentando a força de 40 mil torcedores do Paysandu. Ao Internacional só restava atacar e atacar. No segundo tempo, o sofrimento gaúcho iria acabar no chute cruzado de Fernando Baiano, que Maicon Librelato completou. Mais tarde, Fernando Baiano tem a boa atuação recompensada. Faz 2-0 cobrando falta. O Inter ainda dependia de outros 3 resultados. Deu tudo certo. Que sufoco, viu, cara? Tá louco. Nunca quero passar por uma experiência dessa de novo. Nossa. Livres do rebaixamento, os jogadores comemoraram pra valer. Houve muita emoção. E aí, Clayton, a gente acompanhou aí as imagens dos bastidores dentro de campo ainda, né? Foi dentro e fora ali, Inter 2, Paysandu 0, e livrou o Inter aí do rebaixamento. O Inter precisava de mais 3 resultados. Qual é o sentimento? É como se fosse um título, Clayton? É como se fosse um título, porque o tamanho do Internacional, né? Eu entrei no Inter com 8 anos de idade, né? Vivenciei aquilo ali e um clube gigantesco. E a gente não queria ficar marcado, né, pelo lado ruim, né, de ter colocado o Inter, que até então não tinha ainda, né, caído nenhuma vez na sua história. Então foi um alívio e ao mesmo tempo ali por um sentimento a gente vê, né, um grande amigo, né, jovem, né, que é o Maicon Librelato, que tinha uma amizade muito grande com ele, com a família dele. A gente sente muito porque
dias antes de ele morrer, a gente, até mesmo no dia, a gente conversou, porque nós íamos fazer uma viagem para lá, eu e minha família, né, para a casa dele. E quando veio a notícia, não esqueço, quem me ligou foi o Cris, o zagueiro, né? E foi um baque para nós todos, fui no enterro, ajudei a carregar o caixão, né? O Maicon. Era bem amigo do Maicon. É. A torcida do Inter, inclusive, ainda hoje, né? Lembra do Maicon, né? Se não me engano, tem uma faixa, Maicon Liberato Vive, né? É uma homenagem bacana aí para o Maicon, mas e aquela história toda de que o Paysandu foi comprado, aquela história toda, que teve isso, né, o Clayton? Dentro de campo, o que o jogador sentia? O que tu sentiu dentro de campo? Eles jogaram mais tranquilos ou realmente não existiu nada disso? Foi um folclore? Eu sempre falo assim, se realmente for comprado, eles deviam ter nos avisado, né? Porque aquele sofrimento todinho que a gente passou ali, toda aquela tensão, não precisava ter passado. No final do jogo, precisava ter passado. Então, realmente, a gente não sabia nada, foi uma tensão muito grande. A gente jogou contra o Cruzeiro em casa, acho que na quarta-feira, perdemos de 1-0, gol do Luizão. A gente foi para casa já praticamente rebaixado, saímos do Beira-Rio quase 3 horas da manhã, a torcida quebrando tudo, né? A torcida passando na frente da minha casa, gritando, xingando. Eu lembro que recebi uma ligação 3 horas da manhã, que nós teríamos que ir para o aeroporto. O Inter saiu meio que fugido de Porto Alegre, né? De quarta para quinta, a gente pegou um avião para Belém, ficamos lá até domingo. Foi um clima muito tenso, foram 3 dias muito ruins, sabe aquela tensão de saber o que ia acontecer. Então, realmente não sei dessa compra, até porque comprar o Paysandu dependia de outros resultados. O estádio estava cheio, claro, né? Mais de 40 mil pessoas. Fazer isso na frente então, eu acho torcida, muito né? improvável. Seria um desrespeito muito grande, né? Beleza, vamos lá agora no primeiro quadro do programa Na Pelada. Com quem você jogaria uma pelada? Clayton, vão aparecer algumas imagens aqui e tu vai dar um pitaco rapidamente sobre esses caras. Eu sei que tu foi emprestado por Vitória. Joguei com o Bebeto. E o Bebeto? O que pode falar do Bebeto? Joguei com ele, uma pessoa sensacional. Um cara humano, né, simples. Ajudava os mais novos? Sempre. Pô, a gente teve muito aprendizado com ele, um cara campeão do mundo, jogou em vários clubes. A humildade dele, a simplicidade, a maneira de jogar, a técnica, mesmo mais velho, é impressionante. Foi muito legal eu ter jogado com o Bebeto. Beleza, nossa próxima imagem, Dani Alves. Esse eu sei que também que estava contigo lá no Bahia. No Bahia era base, né, base. Ele subia para treinar com nós, o menino já chamava atenção, né? Isso foi em 2001, ele devia ter esses 16 para 17 anos. Chegou a cobrir alguma subida do Daniel Alves? Ele não chegou a jogar com nós, né? Subia mais para treinar. Contra. Para treinar não, ele era do Bahia base. Sim, mas treinar contra? Sim, contra ou junto, faltava um jogador, o Evaristo chamava ele, mas já demonstrava todo mundo dentro do Bahia, Esporte Clube sabia que seria um grande jogador, jogava de meio de campo também já na base, já era um grande destaque. Já batia bem na bola, assim? Batia bem na bola, né? Menino descolado, essa alegria que ele tem hoje de personalidade, já tinha novo. E não só para jogar, né? Vestir, né? Ele tem uma beca de contar. Todo tatuado. Vamos lá, nossa próxima imagem. Esse aí, Marcelo Rosa. O Marcelo jogou contigo, se não me engano, além do Internacional, mas um time fora. Agora eu acabei lendo a tua história. E eu não me lembro agora o time que jogou fora contigo, não foi? Ele jogou aqui comigo e ele foi para me substituir, né, no Servette da Suíça. Exatamente. Porque a gente fez uma boa campanha lá, foi emprestado do Inter, depois do Bahia. A gente chegou nas quartas finais da Copa UEFA e aí eu tinha o empréstimo acabava. E o Inter não quis renovar, quis que eu voltasse. E aí o Inter cedeu o Marcelo de empréstimo no meu lugar. Então. Pensei que tu chegou a jogar. Não chegamos a jogar junto. Mas um amigão também que ele é 2 anos mais velho que eu, mas convivemos no pátio do Beira-Rio muito tempo. Chegamos a jogar junto nos juniores, eu subia do juvenil e o mesmo ciclo de amizade, todo mundo, Marcelo criado no Morro Santana, eu criado na Vila Sépia, que é Antônio de Carvalho. Então é um grande cara que hoje está na China trabalhando. Trouxeram bastante chocolate naquela época? Porque o chocolate é bom demais lá, né? Chocolate era muito bom mesmo, isso mesmo. Vamos lá, nossa próxima imagem. Aí o Maicon Librelato. O Clayton acabou antecipando aí sobre o Maicon, né? O Maicon Librelato, ele por pouco tempo que esteve no Internacional, mas já ficou marcado, né, na história do Inter. Se não me engano,
a gente acaba estudando mais sobre os fatos anteriores. Ele deu uma entrevista que disse que ele não sairia do Inter, né? E se fosse rebaixado e etc. Se apaixonou pelo Internacional, foi bem recebido. Menino que vem do Criciúma, que foi destaque lá, né? Um menino novo, com talento enorme, né? Interrompido por um acidente, né? De trânsito. A gente fica muito triste porque ele estava muito feliz. Ele vivia um momento, isso que quando a gente foi lá, a mãe dele, né? Colocava isso muito, a mulher, ex-mulher, viúva, né? Colocava isso, a felicidade dele estava transbordando, né? Jogar no grande clube, de fazer um gol importante, né? Na história do Internacional. O Inter estava concretizando a compra dele ao Criciúma. Né? Então, um cara que eu, particularmente, era muito amigo, a gente vivia junto, assim. Ele era mais novo que eu na época, e eu já tinha uma identificação com o Inter. A gente vivia junto, concentrava junto. Então, é um cara que a gente sente muito, eu sinto muita falta mesmo. Aí, Michael Librelato nos deixou aí há alguns anos, foi aí 2002 para 2003, né? Sim, 2002, final do ano, né? Foi em seguida ali desse último jogo para Paysandu, uma semana acho que de férias ali, aconteceu isso. Vamos lá, próxima imagem. Marques. Esse é um dos caras que eu coloco assim, né? Joguei com grandes jogadores, é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, né? E tive o prazer de jogar e de conviver diariamente, porque foi no Japão, foi 1 ano e meio convivendo, nossos filhos, ele na minha casa, eu na casa dele, né, colégio junto, churrasco junto, na Goiás Grampos. É um cara excepcional, um ídolo que eu tive o prazer de jogar. Marques é um... Ele que te recebeu no Japão? Sim, ele já estava na Nagoya, né? Ele e o Wesley, quando eu cheguei, e ele foi um dos caras que me ajudou muito lá, né? Foi a minha primeira vez. Ele, a esposa dele, a Beth, e os filhos regulavam de idade com meu filho, que é o Claitinho. Então foi muito bom, foi muito legal. E dentro de campo, o cara é fenomenal. Eu sempre falo que está entre os 5 melhores jogadores que eu vi jogar e tive o prazer de jogar ao lado. Nossa, e outra, o Clayton jogou com um monte de craque. Um monte de né? jogador. O Marques está entre os 5. O Marques, ele era não só veloz, mas inteligente para jogar. Muito inteligente, fazia gol, um atacante de lado, né? Que hoje tem muito esse extremo, ele já era extrema e fazia muito gol. Né? Tinha o senso de gol, batida, ele driblava, ele conseguia girar em torno do corpo dele muito rápido. Então, um cara... Nos treinamentos, dá vontade de dar uma pegada nele. Sim, né? Sim. Leve, magrinho, assim. Que jogador. E que pessoa, né? Que virou depois, acho que, deputado, vereador em Minas. E agora, se não me engano, ele está no Atlético Mineiro, fazendo parte, né, do clube. Zé Elias, chegasse a jogar no Santos com o Zé Elias. O Zé Elias batia muito forte mesmo ou era lenda? O Zé Elias sempre foi muito brabo, né? Sempre foi muito brabo, um cara muito sério. Um cara que teve a escola na Itália, no futebol italiano, um futebol muito viril, um futebol muito forte, futebol duro, que acabou voltando para o Santos depois e não se adaptou muito ao futebol brasileiro e acabou até meio que em baixa, né? Porque a gente fala, né? Os jogadores vão para a Europa, mas o futebol brasileiro também é um campeonato, né? O nacional, eu digo, muito difícil de jogar. E o Zé Elias já voltou com uma idade avançada, né? E não conseguiu jogar, mas é uma grande pessoa, ganhou tudo também, foi muito bem sucedido, né? Como atleta de futebol. E ele dá umas pegadinhas no treino, né? Muito. Tinha que jogar de caneleira no treino. Beleza, a gente vai para o rápido intervalo, a gente já volta, não sai daí, se liga, bora lá. Voltamos com o programa Na Pelada. Hoje eu tenho o prazer de receber Clayton, ex-jogador do Inter, do Flamengo, do Santos, do Botafogo e hoje treinador do Cruzeiro. Clayton, estávamos no quadro Com Quem Você Jogaria Uma Pelada. Vamos continuar então a mostrar as imagens aqui na tela. A próxima imagem, Robinho, tu pegou ele iniciando, né? Pegaste ele iniciando lá no Santos. O que pode falar desse cara, hein? Esse cara é excepcional também, né? Eu falei do Marques e o Robinho, eu peguei o início dele, né? Início não, né? Ele já tinha sido campeão brasileiro em 2002, né? Eu peguei em 2004, né? Tive a felicidade de ser campeão brasileiro com ele. Um cara brincalhão, um cara que transmitia uma energia fora do comum, né? Uma alegria, o tempo todo alegre. Um cara que trabalhava muito e dividia já, né? Treino com propaganda, com um patrocinador que tinha que sair, voltar e sempre levando num clima muito bom. E também vivi com ele ali, um momento ruim, né? Foi o momento da Copa América, que eles foram mal lá, que
que o Brasil foi mal eliminado, que ele baixou as calças do Diego lá, aquela brincadeira, e o Brasil não classificou. Então o Brasil todo meio que vaiou eles, cobrou eles, que eles só levaram a brincadeira, que não seriam jogadores. E eles conseguiram superar aquilo ali com uma simplicidade, uma facilidade, porque talento nato, um cara muito parceiro, um cara que leva para minha vida exemplo e coloco para os meus jogadores que não é só talento, né? É exercitar, é treinar, e ele tinha uma vontade de treinar muito grande. Mas o Robinho, aliás, nós pensávamos que o Robinho poderia ser melhor do mundo, chegar a ser melhor do mundo. Por que tu acha que o Robinho não chegou lá? O Robinho, eu acho que ele chegou no Real Madrid, né, que era dos Galácticos, né? O Real Madrid muito forte, com o Ronaldo, com o Beckham, né, com muitos jogadores. E ele novo, conseguiu jogar. Se eu falo, ninguém fala isso, né? Ele conseguiu jogar, era o camisa 10 daquele time, entrava, jogava titular, fazia gols, né, no Roberto Carlos, e não conseguiu criar o espaço dele porque tinha muitos jogadores. Zidane era difícil de entrar naquele Real Madrid. Sim, sim. Hoje tu vê o Vinícius Júnior com outro Real Madrid, que o Real Madrid é um Real Madrid muito forte. E dali ele foi vendido para o Manchester City com uma das maiores vendas do futebol mundial, e até hoje ele está entre um dos mais caros do mundo. Né? E infelizmente, né, pela maneira de jogar dele, e também enfrentou um Messi, um Cristiano Ronaldo, ele não conseguiu. E eu acho que em alguma parte da carreira dele, ele sucumbiu, porque na seleção também tinha uma disputa muito grande. Exato. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Imperador. Adriano. Então ele não conseguiu se firmar nem na seleção como titular absoluto. E isso complicou ele. Ele pegou uma geração muito forte na frente dele e que era mais velho, mas continuou acompanhando ele até aí 28, 29, que é o que o Neymar não tem. O Neymar já tem 26, 27, mas não tem ninguém acima dele. O Neymar ainda pode ser melhor do mundo, porque ele ainda pode ser campeão do mundo daqui a 4 anos. Exatamente. Com o Brasil já com quase 30, e pode vir a ser o melhor do mundo, como foi o Kaká. Exato. Então, eu acho que isso que prejudicou o Robinho, na minha opinião. Vamos lá, nossa próxima foto. Paulo Baier. Pô, Aí tem história. Aí tem história. Nosso tiozinho, né? Pô, o Paulo foi um cara também que peguei no Atlético Paranaense, onde a gente dividia a abraçadeira, porque eu falei ali anteriormente que eu tinha uma cirurgia muito grave, né, no Atlético Paranaense, e o Paulo chegou nesse meio tempo, e um cara que, muito parceiro, gauchão, né, daqui mesmo, né, gosta daquele belo churrasco, chimarrão, resenha, um cara que começou, ele surgiu pro futebol velho, vamos dizer assim, ele começou em clubes pequenos o tempo todo jogou no Goiás, ele foi jogar no Palmeiras, ele já tinha 29 anos, 28 anos, né, e depois teve mais 10, 12 anos, foi acabar com 40 e poucos anos. Então, um cara simples, um cara trabalhador, um cara com uma qualidade impressionante. Batida de falta, batida na bola dele é uma coisa fora do comum Trocou mesmo. de nome também, né? Ele antes não era Paulo Baier, era Paulo alguma coisa. Ele trocou de nome, Paulo Baier, parece que... Né, claro que não é só isso, mas Sim, ele trocou de nome... E teve mais trocou, veio uma fase boa. Acho que é Paulo Roberto, se não me engano era Paulo Roberto. E ele fez uma fase boa. Fez a fase boa, teve no Criciúma, depois Palmeiras, Goiás, e aí chegou no Atlético Paranaense e se consagrou lá. Né? Hoje também treinador. Acabou de ser campeão num time da terceira de Santa Catarina. Subiu o time, se não me engano. Mas um grande amigo também, convivemos família, né, filhos. Gosto muito do Paulo. Vamos lá, próxima imagem. Também teu treinador, né? Não foi meu treinador. Não chegou a ser treinador no Atlético Paranaense? Eu já não estava mais. Já não estava mais? Eu não estava mais. E o que pode falar do Renato? O Renato é um cara que eu conheci, joguei contra muito no Rio, né? No Rio, tanto no Flamengo como no Botafogo. Né? Peguei ele no Fluminense, peguei ele no Vasco. É um cara que ganhou grandes títulos, né? Como jogador. Foi um cara emblemático, um cara que marcou onde passou como atleta, né? Pela sua maneira de ser e irreverente. Um cara que saiu de uma Copa do Mundo porque ele quis, né? Numa dispensa que deu confusão com o Leandro lá, né? Naquele negócio de botar ponta tele, 82. Então, ganhou tudo no Grêmio. E hoje, então, não tem que falar dele, né? São 2 anos no Grêmio, com grandes títulos. Um cara que tem muita personalidade, um cara que ele consegue acabar um jogo com o Grêmio perdendo, né? Ele consegue chegar na coletiva e dar um nó em todos os repórteres, e os repórteres acabam, conversam outra coisa, acaba a resenha. Então, um cara malandro, um cara inteligente pra caramba, porque a gente fala, o Renato não estudou, é um cara inteligente, um cara malandro, um cara que tem experiência de vida, experiência de futebol, então é um ídolo grande dentro do futebol brasileiro. Jogaria uma pelada com o Renato? Com certeza.
Futevôlei. Futevôlei. Ele gosta. Pode ser futevôlei. Pode ser futevôlei. Vamos lá. Essa é a Carol Portaluppi. E aí a gente pergunta, porque ela tá no meio de futebol também, ela jogaria uma pelada com a Carol Portaluppi também, não? Com certeza. Deve Deve jogar, jogar, né? Porque, deve jogar. né? Filha de peixe. É isso aí mesmo. É isso aí. Vamos lá, nossa próxima imagem. Também temos informações que a Simone e Simária também jogam futebol, uma pelada. E aí, jogaria uma pelada com elas? Jogaria, depois iam fazer uma violada também, né? Depois, Uma violada? Depois, Tu é metido a tocar violão também? Não sou, mas ia ser legal, porque elas tocam pra caramba. Depois do futebol, eu ia ficar só cantando com elas. É uma boa ideia. Se for acontecer, me convida. O Fabiano, quem pode falar desse cara aí? Joguei com esse cara é um fenômeno, a gente fica até triste, né? Triste por ele tentar ir, segunda vez que ele vem para a política e poucos votos. É um cara parceiro, um cara que me ajudou muito quando eu estava subindo, um cara que já estava consagrado no Internacional, teve 2 cirurgias de joelho muito fortes, eu pude acompanhar isso dentro do Beira-Rio. O Fabiano era cotado para a seleção brasileira naquela época. Mas teve 2 cirurgias de joelho seguidas, e isso travou, né, com a carreira dele. É um atacante com muita força, um atacante com força e velocidade, era para ser um dos melhores, e com certeza. O Fabiano já esteve aqui, aliás, é um dos nossos líderes do nosso quadro Quiz Grenal. Um abraço aí, Fabiano. Vamos lá, nossa próxima imagem. Dunga. Pô, esse é o professor Dunga, capitão Dunga, né? Foi um cara que me ensinou muito, né? Peguei em 99, quando ele veio pro Inter, muitas caronas, que ele morava na Zona Sul, me deixava em casa, me pegava. E foi um cara aprendendo. Um cara multicampeão, trabalhador também. Então é o que eu falo para meus atletas, todos esses caras que chegaram, que ganharam títulos, né, que conquistaram, eles trabalham muito. São trabalhadores, eles deram muito duro, né? Eu sempre coloco para meus atletas que são escolhas, né? Tu não consegue ter tudo, tu tem que abrir mão de alguma coisa. E eles abriram mão de muita coisa para chegar onde chegaram. Por isso que é um líder nato, né, treinador de seleção brasileira, eu tudo como atleta. Ele, né? Fiz estágio com ele e joguei com ele, né? Eu joguei com ele em 99, 2000 e fiz estágio já ele como treinador. O que tu pôde recolher de melhor do Dunga? Tem alguma característica que tu olhava nele, ou então que ele chegou e falou assim, Clayton, porque era mais ou menos a mesma função, né? A característica do Dunga principal é a personalidade. É um cara que tem uma personalidade muito grande. E isso fez com que ele chegasse onde chegou. Um cara que em 90 teve a era Dunga e ele trabalhou. Em 94 ele foi o capitão do Tetra. Isso é um dos maiores exemplos que tem, né? Persistência, confiança nele e trabalho. Verdade. Capitão do Tetra, inclusive batendo pênalti na final. Vamos lá, próxima imagem. Christian, pô. O Christian ganhou muito gol do Fabiano, né? Sim, ganhou muito gol do Fabiano. Já me deu gol também. Já te deu gol também? Isso, deu. Né, jogamos aí, quase 2 anos juntos, 98, 99, né, antes de ser vendido. Né, Jesus Christian, um ídolo, né? Ídolo, porque em 97 a gente ia para que bancada, né, eu estava nos juniores do Inter ainda, para assistir ele. Um cara daqui, um cara que também saiu da base, foi emprestado, voltou e conseguiu conquistar, não grandes títulos, né? Eu digo grandes títulos de Libertadores, Mundial, como o Inter teve, mas sim, no momento difícil do Inter, ele foi muito importante. Verdade. Próxima imagem, Léo Moura. Léo Moura jogou contigo no Flamengo. Jogou comigo no Flamengo, um amigão, um cara que me recebeu muito bem no Flamengo. Eu tive uma transação muito forte, né, do Botafogo pro Flamengo. Eu tinha contrato mais um ano com o Botafogo, o Flamengo conseguiu entrar na justiça, me tirou. Cheguei lá, virei capitão rápido. O Léo foi um dos caras que me ajudou, saímos juntos, me abraçou, né? Falo muito com ele ainda hoje, torço por ele, né? Um cara que todos quando chegou aqui há 2 anos atrás, pô, tá acabado, tá velho, veio do Santa Cruz, não vai jogar, mas é um cara fora de série, uma técnica impressionante, um cara inteligente, um cara que sabe das suas limitações, se cuida, né? Um cara sempre magro, trabalhador também, um grande cara, uma grande pessoa. Estou muito feliz, porque, mesmo ele fazendo no Grêmio, né? Gostaria que ele estivesse fazendo isso no Inter. Parece interminável, né? Exatamente. Vamos lá, próxima imagem, para fechar, Odair. Odair bem novinho aqui, né? Cabelo não tá branco ainda. Cabelo não tá branco ainda. E aí, o que tu pode falar do Odair? Pô, o Odair é um cara que a gente conviveu muito mesmo. Aí, anos difíceis, né? Anos duros, né? De base. O Odair morava embaixo da bancada na Concentração, ele vem de Santa Catarina. E a gente, às vezes, por morar em Porto Alegre, né, de estar ali, ter uma ajuda a mais, né, fomos campeões da Taça São Paulo juntos, subimos juntos. Um cara que, quando eu fiz estágio do Dunga, ele era auxiliar do clube, né,
A gente Começou na escolinha, né, Cleiton? começou na base, não escolinha, na base, né? Na base do Inter, base. É que escolinha uma coisa, base é outra. Em Alvorada, lá no CT. A seleção ali Isso. Como captador, como captador, depois virou auxiliar do Klemer, no juvenil. Né? Ganharam tudo ele, o Klemer. O Klemer seguiu, ele virou auxiliar dos juniores, depois virou auxiliar permanente. Então, um cara que se preparou, um cara que vivenciou o Inter. Tivemos o prazer depois de fazer o curso da CBF, né, na Granja Comari, juntos, né, eu e ele, passamos mais aí 15 dias juntos. Então, é um cara que está colhendo o que ele plantou. Torço muito por ele. O Odair começou meio cambaleante, né? Sim. No Internacional, e agora está colhendo os frutos, Exatamente. mas também porque a direção Bancou. Acho que o mais legal do daí foi a direção. Sempre falo, onde eu vou, eu falo. Que a direção foi muito feliz em mantê-lo. Beleza. Encerrado nosso segundo bloco do nosso aqui na pelada, agora vamos para o terceiro bloco no Quiz Grenal. E aí, será que o Cleiton vai assumir a liderança? Tá na hora de alguém assumir, tá tudo empatado, 70 pontos, não aguento mais. Vamos lá, não sai daí, espera, a gente tá chegando de volta. Bora lá. Voltamos com o nosso programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber Cleiton, ex-jogador do Inter, do Santos, do Flamengo, do Botafogo. Teve faixa em vários deles, campeão por onde passou. Agora, o Cleiton ficou estupefato com o sprint que a produtora, a Fernanda, deu aqui, né? Pô, eu tô com o treinador e é difícil pegar um atleta que tem esse sprint de 5 a 10 metros nessa velocidade. E de salto ainda. Ai. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso quadro, o quadro Quiz Grenal. E o Quiz Grenal, ele é dividido de duas maneiras. Individualmente, né, os jogadores que estão na liderança, como o caso do Fabiano, o caso do Claudio Miro, o caso depois por parte do Grêmio do PC Magalhães, né? Então, assim, temos esses na liderança com 70 pontos. Vamos ver se o Cleiton vai passar. E outra, Cleiton, o Grêmio hoje, juntando todos os convidados, tem 420 pontos. O Internacional está com 360. Porra. Então, se tu buscar o Grêmio. Se tu for bem, pode passar o Grêmio e aí o Internacional assume novamente a liderança, beleza? Vamos começar então? Vamos ao nosso quadro Quiz Grenal, começando com 5 perguntas do Internacional e as últimas 2 do Grêmio. Lembrando que as 5 do Internacional valem 10 pontos e as últimas 2 do Grêmio valem o dobro, valem 20 pontos. Número 1. Inter e Ceará se enfrentam pelo Brasileirão neste próximo domingo. Qual foi o resultado do jogo pelo Brasileirão da Série B em 2017 na casa do Ceará? A, 1-1, B, 2-2, C, 1-0 para o Ceará ou letra D, 2-0 para o Inter? Eu acho que é C, 1-0 Ceará. Tem certeza disso? Está certo disso, como diria Silvio Santos? Eu não lembro, acho que o Inter perdeu esse jogo. Ou empatou. 1-1, 2-2, 1-0 ou o Inter venceu lá por 2-0? 2-2 foi esse jogo aí. 2-2? É. Tem certeza? Vamos. 2-2. Tenho certeza. Vamos ver. Bom, vamos confirmar com o vídeo, por favor. Vamos ver na tela o vídeo, confirmando se foi esse resultado mesmo. Partida de primeira, na sobra, Emerson! Tá lembrando o resultado, Cleiton? Ainda tem sobra do Internacional, bateu direto! Gol do Internacional! A jogada começa aí, ó, com o Everson. Na primeira, milagrosamente na segunda. Segundo gol do Internacional, marcado por Nico Lopes. Aí não deu pro Everson, no ângulo. Olá. Aos 20 minutos. Vamos ver se tem gol de Ceará agora. Pancada do Nico Lopes, rapaz. Pegou de primeira no ângulo. Tá aí, então. 2-0 para o Internacional. Então, resposta errada. O segundo gol aí marcado pelo Nico Lopes. Bom, começou Comecei mal. cambaleante. Vamos ver se a gente segue no prumo aí. Vamos, né, conseguir pelo menos 80 pontos que te restam ainda, tá, Cleiton? Vamos lá. O Inter reencontra o técnico Lisca no jogo contra o Ceará no próximo domingo. Contra quem foi o último jogo em que Lisca treinou o Inter? Contra quem foi esse jogo? O que ele foi treinador do Internacional? Letra A, Corinthians. Letra B, Bahia. Letra C, Cruzeiro. Ou letra D, Fluminense?
O último jogo que ele treinou internacional foi contra quem? O Lisca. Fluminense, não? Certo disso? Bora. Certa resposta. 10 pontos para o Clayton. Aí, começou a engrenar. Bora. Vamos lá. Com 0 não vai sair. Vamos lá. Alguém já saiu com 0, não? Não. Ah, 0 aí não dá, pelo menos tá. Quem tá na lanterna tá com 30 pontos, tá? Nico Lopes é o artilheiro do Inter no Brasileirão deste ano. Contra quem foi o último gol dele no Brasileirão de 2018? Então, neste ano, no Brasileirão desse ano, contra quem foi o último gol dele, tá? A, Grêmio. B, Corinthians. C, Vitória. Ou letra D, São Paulo? Grêmio, Corinthians, Vitória ou São Paulo? Acho que se tu for lembrar retroativo, tem alguns jogos que ele não marcou gol, é pegadinha. Mas tem aí alguns jogos que ele fez gol. Vitória ele fez gol. Só contra o Vitória? Grêmio, Corinthians, Vitória ou São Paulo? Mas para São Paulo. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Vamos tentar. Vamos ver. Certo disso? Certo. Vamos lá, vamos ver o vídeo aí. Vamos ver se ele tá certo. Quando ver o vídeo, eu já vi que errei. Olha lá. Cobrança no pênalti. Partindo pra bola, uruguaio. Partiu, bateu. Aí, ó. Gol! Olha aí. São Paulo. São Paulo. Boa. Ó, 20 São pontos. Paulo. São Paulo. Estamos somando. Certa resposta. 20 pontos. Boa, bora. 20 pontos aí pro Clayton. Olha aí. Começou a aprumar. Vamos lá. Quem foi o último jogador atuando pelo Inter a ser artilheiro do Brasileirão? A, Nilson em 88. B, Christian em 97. C, Dadá Maravilha em 76. Ou letra D, Flávio Minuano em 75. Christian. Último. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ó, quem foi o último jogador atuando pelo Inter a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro? Sim. Então foi Nilson, Christian, Dadá Maravilha ou Flávio Minuano? Ah, então aí não estão todos... Aí pode ser pegadinha também, né? Pode. Porque todos sim, que pode, todos pode ser pegadinha. Porque não são todos que foram goleadores do Inter, mas não tem que ser goleador do Inter ou do Brasileiro? Não, goleador do Campeonato Brasileiro, sendo pelo Internacional. Entendeu? Então, digamos que o Christian tivesse sido, né? Aí o Christian atuando pelo Inter, não adianta ser pelo São Paulo. O Christian não foi, quem mais? Nilson, Christian, Dadá Maravilha ou Flávio Minuano? Nilson. Nilson? Vou no chutômetro, Nilson. Vamos ao vídeo. Vamos conferir no vídeo. Vou no chutômetro. Vamos no VAR. Mazzaropi fica gritando, querendo a marcação mais forte. Maurício, olha só na Nilson. forte cruzado. Nilson. Nilson. Tá aí. Nilson. Nilson. Certa resposta. Chegando aí, 30 pontos. Ó, já 30 já pontos. não sou lanterna. Ó, Tem que bater com lanterna. Tá batendo com lanterna. Vamos lá. Número 5. Dadá Maravilha foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Inter em 76. Quantas vezes Dadá foi artilheiro do Brasileirão pela Série A? Letra A, 1 vez. Letra B, 2 vezes. Letra C, 3 vezes. Ou letra D, 4 vezes. Foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes em que o Dadá foi artilheiro do Brasileirão do Campeonato da Série A. 3 vezes. C, 3 vezes. C, 3 vezes. Com essa Convicção. firmeza e convicção. Convicção. A gente não tem vídeo, mas eu posso dizer que tá certo. Então as outras 2 vezes foram pelo Atlético Mineiro. Ó, olha aí. já fugiu do lanterna. Ó, o Clayton chegando aí a 40 pontos e tem a oportunidade de ser o nosso líder, viu? Tem a oportunidade de ser o nosso líder. Vamos lá, agora são 2 sobre o Grêmio que valem o dobro, tá? Grêmio e Vasco se enfrentam neste final de semana pelo Brasileirão. Qual o resultado do jogo em 2017, pelo mesmo campeonato, com o mando do Grêmio? Então, Grêmio e Vasco se enfrentaram no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogando em casa. Qual foi o resultado? 1-0 para o Grêmio, 2-0 para o Grêmio, 2-1 para o Grêmio ou 1-0 para o Vasco?
1x0, 2x0, 2x1 ou 1x0? Grêmio Vasco. Pensa bem. Pensa bem que tu pode chegar na liderança, hein, Clayton? Grêmio e Vasco em 2017. O Grêmio perdeu esse jogo, eu acho. 1x0 para o Grêmio, 2x0, 2x1 ou 1x0 para o Vasco. Só temos uma resposta para o Vasco, né, de vitória, que é 1x0. O resto é 1x0 para o Grêmio, 2x0, 2x1. 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio. Não vai chorar depois, hein? Então... não sei. Muito bom. Não, 1x0 Vasco. Agora já foi. Ai. É? Não. Ele tenta pescar. Claro, tu me ajuda. Ai. Não sei. É 1x0, 2x0, 2x1, 1x0. Chega. 1x0 pro Grêmio, 2x0 pro Grêmio, 2x1 pro Grêmio ou 1x0 pro Vasco? 2x0 Grêmio. 2x0? Bora. Tem certeza? Já era. Agora já chutei Já todos. era? É. Vamos ver o vídeo. Segura a bola, prende, tenta o toque de categoria. Michael, mais um toque para trás, tentou de calcanhar, o Luan vai fazer! Gol! Tá certo, 2x0. Segundo gol do Grêmio. 2x0. De ataque, olha que bela jogada. 60 pontos, hein? Se eu ganhar, vamos ser o líder. 60 pontos. Gaston Fernandes não conseguiu, aí deu uma assistência de calcanhar pro Luan. Mais um gol 60. dele. Luan manda pro gol, 2 para o Grêmio, 0 para o Vasco, Mário Marcos. Tá aí então, a resposta certa. Agora é pra ganhar. Clayton ficou me testando, chegou, cansou de chutar, vale 2x0. Clayton então chega a 60 pontos e a oportunidade de ser o líder, hein, Clayton? Oportunidade de ser o líder do nosso quiz Grenal. Bora lá, vamos ver. Bora lá, vamos lá, número 7. Aliás, o Clayton, mesmo se errar, ele já deixa o Inter empatado com o Grêmio. Então vamos lá. Número 7. O treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, conquistou por último como treinador o Campeonato Gaúcho de 2018. Por qual time foi o último título como jogador? Então, o último título que o Renato conquistou como treinador foi o Campeonato Gaúcho de 2018. Por qual time foi o último título como jogador do Renato? A. Grêmio. B. Botafogo. C. Cruzeiro. Ou letra D. Fluminense. Fluminense. Tem certeza? Pensa bem. A Fluminense foi em 90, não, aquele lá foi em 90. Tem certeza? Não tenho. Aquele lá foi em 95, ele fez o gol de barriga, eu acho. Grêmio, Botafogo, Cruzeiro ou Fluminense. Não quero, mas pode ser que esteja certo. Não, mas não foi. Né? Cruzeiro. Tem certeza? Tá me matando. E agora? A gente vai para um rápido intervalo para o Clayton pensar melhor. Ele está com a liderança na mão dele. Agora eu vou dar uma oportunidade do Clayton pensar para, quem sabe, chegar à liderança do nosso ranking do Quiz Grenal. Beleza? A gente já volta, não sai daí. Bom, a gente estava então na última pergunta do Quiz Grenal e o Clayton, com 60 pontos, tem a oportunidade de assumir a liderança do nosso Quiz Grenal e aí fazer com que o Internacional passe na frente do Grêmio. Ele pode chegar a 80 pontos. A pergunta era a seguinte: o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, conquistou por último como treinador o Campeonato Gaúcho de 2018. Por qual time foi o último título como jogador do Renato? A. Grêmio. B. Botafogo. C. Cruzeiro. Ou letra D. Fluminense. Tu estavas em dúvida entre Cruzeiro e Fluminense. E aí, Clayton? Porque o Fluminense é aquele gol de barriga, né? Que todo mundo fala dele. E o Cruzeiro acho que ele jogou depois do Fluminense. Eu só não lembro se ele ganhou título no Cruzeiro. Então pode ser uma pegadinha. Então eu vou na minha convicção, que eu lembro, que eu vi. Pelo menos eu posso errar o que foi o último, mas esse título eu sei que existiu. Fluminense. Fluminense? A gente tem um vídeo para rodar. Vamos ver se está certo aí, Clayton. Direita pro Ronald, vai a luta, 41 e 15. Olha aí. Ailton, arma o cruzamento, fez a finta, ajeitou, outra finta mais, bateu e o gol! Tá aí. Gol do Renato.
do segundo tempo. É cruel, é muito cruel. Ailton do Acari. É disso que Januário de Oliveira, gosta. narração no Januário. Com detalhe, eu quero refazer tudo. Foi o Renato que meteu o peito na bola. O colete Renato Ramos deixa pra... Tá aí, temos um novo líder. Aleluia, irmãos. É um novo líder. E coloquei o Inter na frente, hein? Coloca o Inter na frente. O Internacional agora passa a ter 440 pontos. E o Grêmio com 420. E o Clayton é o novo líder, líder isolado, com 80 pontos. Muito bom, Clayton, parabéns. Foi difícil, iniciou errado, aliás. Como é que acontece aqui? A galera inicia bem, depois vai caindo. Eu estou ao contrário, iniciou errando e acertou todas as outras. Aí o gol do Renato, mostrando então o último título do Renato como jogador, foi pelo Fluminense. E agora, Clayton, nós temos aí que fazer todo um clima especial para o nosso quadro, que eu vou pedir aí para o pessoal baixar as luzes aí do nosso quadro Carrinho por Trás. A gente faz todo um clima para deixar o convidado mais à vontade, porque a hora da felicidade passou. Agora E é a hora de tomar cuidado para não tomar o carrinho por trás. Tá certo, Clayton? Muita gente já tomou aqui no programa carrinho por trás, tá? O Fabiano foi um deles, Christian também tomou, tá beleza? Vamos lá então. Na época de jogador, quando você subia o ataque, abria um buraco nas tuas costas? Não. Jamais. Tinha uma cobertura bem feita? Jamais. Não tinha buraco nenhum nas costas. Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Não. Minha principal característica era marcar o adversário. Marcar o adversário. O adversário. Tá certo. Por trás de um treinador, existe uma comissão técnica fazendo colocações? Não. Não. Sempre é o treinador que faz as colocações. Entendi. Então, ninguém fazia a colocação. Perfeito. Agora, sobre os tempos do Internacional. Né? Nos churrascos do Inter, quem segurava o espeto? O assador. E quem era o assador? Aí era contratado. Eles pagavam o assador lá, ele ia lá e segurava todos os espetos. Assim como o Guerreiro jogou a Copa do Mundo pelo Peru, para jogar o Mundial, você se naturalizaria para jogar por Peru? Não, eu sou brasileiro, né, tenho meu sangue, né, tô mesmo servindo o exército, tô lá se tiver guerra ou tá participando, sou um brasileiro total, jamais ia jogar pelo Peru. Em Porto Alegre, os lixeiros têm dias específicos para recolher os lixos. Qual dia ele passa para pegar o seu saco? Primeiro que eu não boto no saco, né? Então ele não pega no meu saco, não. Então... O lixeiro não passa lá, não pega o saco, não tem dia. A gente coloca sempre na caixa lá e fica tranquilo. Nos clubes por onde passou como treinador, você sentia prazer em escalar os jogadores? Prazer em escalar? É. Não, eu tinha prazer no meu trabalho. Eu tenho prazer no meu trabalho, prazer, né, em levantar e estar vivo e com forças para executar o que eu mais gosto de fazer. Mas prazer em escalar, não? Não. Muito bem. Em termos de entrevistas, quando jogador nos tempos de Inter, quem dava mais? Você ou o Odair? Em termos de quê? Entrevistas. Quem dava mais entrevista? Quem dava mais? Você? O Odair sempre deu mais, porque o Odair era o loirinho, querido. Sempre o Odair deu mais. É verdade, é o período do Odair de Tom? Tom. É? Sim. Vamos lá. Como treinador, você... essa aqui já foi, repetindo aqui. Falando a verdade, lá no fundo, você teve dificuldades com a língua japonesa? Se eu tive dificuldade com a língua japonesa? Lá no fundo, você teve dificuldades com a língua japonesa? Não. Aprendeu rápido? Lá no fundo, a língua japonesa ela é uma língua complicada, né? de se entender. Né? Então, tinha o meu intérprete que levava
Então não chegou a aprender a língua Não, japonesa? tinha intérprete. Muito bem. Ainda sobre línguas estrangeiras. Você aprecia a espanhola? Gosto muito. A espanhola é uma língua que eu gosto. Sabe falar bem a espanhola. A espanhola eu não sei falar bem, mas eu gosto dessa língua. Nos tempos de Inter, os jogadores sentiam o dedo do treinador Muricy Ramalho? O resto não, eu não sentia, né? Eu, pelo menos nunca senti dedo de nenhum treinador. O resto sei se não sabe. Os outros jogadores não sei, daí é só perguntando. Atleta leal, no decorrer das partidas, Vossa Senhoria só ia nas bolas? Não, jamais. Às vezes dava um... A maioria das vezes eu ia nas pernas mesmo dos jogadores. É pra fazer a falta, Fazer parar falta, a jogada. Parar a jogada e deu. De vez em quando um cartãozinho amarelo, tranquilo. Mas nas bolas eu não ia. Clayton, o que você fazia quando o adversário tentava a metida de 3 dedos? Primeiro, né, que eu não fazia nada porque o adversário nem tentava essa metida comigo, porque ele sabe que eu Não ia aceitar. não ia aceitar. Para finalizar, quando você estava machucado, se recuperando de contusão, você pedia para o médico pôr compressa? Não. No meu tempo eu já não usava mais compressa, Não. né? Era o saco de gelo mesmo, ultrassom, essas coisas. Muito bom! Grande participação do Clayton no quadro, tanto no Quiz Grenal quanto no carrinho por trás. Clayton não tomou nenhum carrinho por trás, foi muito bem. Clayton, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado, foi uma honra. Muito bom que tu conseguiste também chegar à liderança do nosso quadro, Carrinho por Trás, do Carrinho por Trás do Quiz Grenal. Do carrinho por Trás também, ele não tomou nenhum carrinho, geralmente a galera chega aqui, acaba bobeando nas primeiras, toma o carrinho por trás, né? Então, tu não tomou, então, legal. Muito obrigado pela presença, Clayton. Espero sucesso, espero que, se não continuares no Cruzeiro, pelo menos em outras equipes e fazendo um sucesso que a gente sempre torce para as pessoas aqui do Rio Grande do Sul cada vez mais alçarem voos, e a gente tem várias situações de treinadores gaúchos fazendo sucesso no Brasil e tomara que seja um deles no futuro próximo. Muito obrigado, programa muito bom, programa, né, divertido, inteligente. Com prazer, a gente está sempre à disposição e legal que eu consegui, né, chegar à liderança. Sou um cara competitivo e isso é bom para mim. A gente não perde a competitividade, para de jogar, mas acaba não perdendo a questão de competir. Bom, galera, se você perdeu, o programa de hoje pegou aí no final, você vai poder nos acompanhar no domingo, meio-dia, tá? Domingo, meio-dia, canal 24, 524, no Facebook, no YouTube e no site, tá certo? Então não perde. Próximo na pelada, próxima quinta-feira, 5 da tarde, você já sabe, se liga, fica ligado, bora lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.